Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha todos os dias no Evangelho do dia. Meu irmão, minha irmã, antes de ouvir este Evangelho, faça uma pergunta sincera ao seu coração. O que está ocupando mais espaço dentro de você? A confiança em Deus ou as preocupações que não lhe deixam descansar? Muitas pessoas acordam já cansadas, não pelo trabalho que fizeram, mas pelas batalhas que travaram durante a noite dentro da própria mente. Ou seja, pensamentos, medos, incertezas, preocupações com coisas que talvez nunca aconteçam. E é exatamente para essas almas que Jesus fala no Evangelho de hoje. Ele não oferece uma técnica, ele não entrega uma fórmula mágica, ele oferece algo muito mais profundo, uma nova maneira de olhar para a vida. Permaneça até o final dessa reflexão, porque talvez a palavra de hoje seja a resposta para aquela resposta que o seu coração talvez esteja esperando há muito tempo. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, como o havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem juntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão com toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está no céu, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, existe uma batalha que muitas pessoas travam todos os dias dentro do próprio coração. Não é uma batalha que aparece no rosto, não é uma ferida que pode ser vista, não é uma luta que rouba a paz, o sono, a alegria e até a esperança. Isso é a ansiedade. Tudo isso rouba a tua paz. Isso nós chamamos de ansiedade. Quantas pessoas vivem constantemente tentando controlar aquilo que ainda nem aconteceu? Quantas gastam energia imaginando problemas futuros? Quantas carregam hoje o peso de preocupações que pertencem ao amanhã? E é justamente para esse coração cansado que Jesus dirige as palavras do Evangelho de hoje. Ele não fala de forma dura, não repreende, não acusa. Ele fala como quem conhece profundamente a fragilidade humana. E ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. É interessante perceber que Jesus não responde à ansiedade com teorias. Ele aponta para a criação. Ele convida os seus discípulos a olhar para os pássaros, a observar os lírios do campo. Parece algo simples, mas existe uma profunda sabedoria nisso. Jesus está ensinando que a natureza inteira vive sustentada pela providência de Deus. Os pássaros não sabem onde encontrarão alimento daqui a uma semana. Os lírios não controlam as estações do ano. E mesmo assim Deus cuida deles. Então Jesus faz uma pergunta que deveria ecoar dentro de nós. Vós não valeis muito mais do que eles? Como se dissesse, se meu pai cuida das aves e das flores, como não cuidará de vocês, que é seu filho amado?
Então existe algo que muitas vezes não percebemos. A ansiedade, ela tenta nos convencer de que preocupar-se é uma forma de resolver os problemas. Mas Jesus desmonta essa ilusão. Ele pergunta: quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar? A resposta é simples: ninguém. A preocupação excessiva não muda o futuro, não acrescenta um dia à vida, não resolve aquilo que está fora do nosso alcance. Muitas vezes ela apenas rouba a paz do presente. Enquanto Deus nos oferece a graça para viver o dia de hoje, a ansiedade tenta nos fazer sofrer por dias que ainda nem chegaram. Então chegamos ao coração desse evangelho. Jesus revela um segredo capaz de transformar a vida inteira. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Percebe que Jesus, ele não promete uma vida sem dificuldade, não promete ausência de problemas, não promete algo muito maior, mas ele vai prometer algo grandioso, a certeza de que Deus jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo o resto encontra seu lugar correto. Quando Deus é o centro, o coração deixa de viver escravo do medo. Quando Deus é a prioridade, a alma encontra uma segurança que o mundo não pode oferecer. Talvez uma das frases mais libertadoras de todo o Evangelho esteja no final desta passagem. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Olha que conselho extraordinário. Jesus está nos ensinando a viver com os pés no presente. O passado já não pode ser mudado, o futuro ainda não chegou, mas Deus está conosco hoje, nesse momento, nesta hora, nesta situação concreta da nossa vida. A graça de Deus não é distribuída para problemas imaginários, ela é dada para a realidade que estamos vivendo agora. Por isso, quem tenta carregar hoje as cruzes de amanhã, acaba carregando pesos que Deus ainda não pediu que carregasse. Os santos compreenderam profundamente essa verdade, eles não viveram sem sofrimento, pelo contrário, muitos enfrentaram doenças, perseguições, perdas e grandes tribulações, mas eles aprenderam algo fundamental: confiar não significa entender tudo. Confiar significa acreditar que Deus continua conduzindo a história mesmo quando não enxergamos o caminho completo. A confiança não elimina as tempestades, mas impede que elas afundem a nossa alma. Talvez hoje exista alguém ouvindo esta reflexão com o coração assim sobrecarregado. Talvez existam decisões que preocupam você. Talvez existam situações que parecem sem solução. Talvez você esteja tentando carregar sozinho aquilo que deveria entregar nas mãos de Deus. Então escute esta palavra como se Jesus a estivesse dizendo diretamente para você: meu filho, minha filha, eu já estou no amanhã que também lhe preocupa. Que consolação maravilhosa! Antes que o amanhã chegue para você, Deus já estará lá. Antes que surja qualquer dificuldade, Deus já conhece a solução. Antes que apareça qualquer luta, Deus já preparou a graça necessária. O segredo para vencer a ansiedade não está em controlar tudo, não está em prever tudo, não está em garantir tudo. O segredo está em confiar. Confiar que existe um Pai que cuida, confiar que Deus vê o que nós não vemos, confiar que nenhuma situação escapa de suas mãos, confiar que a providência divina continua agindo mesmo quando não percebemos. Porque quem vive agarrado a Deus descobre algo extraordinário. O futuro não está nas mãos do acaso, o futuro está nas mãos do Pai. Rezemos. Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações, tudo aquilo que ocupa meus pensamentos, tudo aquilo que me tira a paz, tudo aquilo que me faz olhar para o amanhã com medo. Ensina-me a confiar mais, ensina-me a descansar em Tua providência. Quando a ansiedade bater a porta do meu coração, me lembre que o Pai cuida dos pássaros do céu e dos lírios do campo, que eu valho muito mais aos Teus olhos. Dai-me a graça de viver um dia de cada vez, de entregar a Ti aquilo que não posso controlar, de buscar primeiro o Teu reino e confiar que jamais me abandonarás. Senhor, toma minhas inquietações e transforma-as em confiança. Toma meus medos e transforma-os em esperança. Toma minhas preocupações e transforma-as em paz. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus nos revela que a ansiedade cresce quando tentamos carregar sozinhos aquilo que pertence a Deus. O amanhã ainda não chegou.
mas muitas vezes já estamos sofrendo por ele. E enquanto tentamos controlar o futuro, perdemos a graça que Deus preparou para este dia. Ao terminar essa reflexão, faça um gesto simples, mas profundamente espiritual. Feche os olhos por alguns segundos e entregue ao Senhor a sua maior preocupação neste momento. Não a esconda, não a carregue sozinho, entregue-a. E depois escreva aí nos comentários: meu futuro está nas mãos de Deus. Esse será o seu ato de confiança hoje. E se essa mensagem fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo dias de preocupação, angústia ou incerteza. Inscreva-se no canal, ative as notificações para continuarmos caminhando juntos pela palavra de Deus. E lembre-se, quem segura a mão de Deus não precisa conhecer todo o caminho. Basta confiar naquele que já conhece o destino. E deixo para você a minha bênção neste sábado. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.